você já deve ter percebido que nada faz muito sentido no mercado, que normalmente você é traído pela tua própria leitura, por mais que você aplique técnicas, você tenha convicção quanto ao que está acontecendo, porém, normalmente você vem e fornece a liquidez. Se isso está acontecendo com você, ou se já aconteceu em algum momento, eu nem te culpo por isso, porque normalmente é porque você está seguindo um método, porém este método não tem a técnica realmente apurada para entender o mercado, ou ela não é tão moderna quanto o mercado contemporâneo é, quanto essa técnica não é capaz de identificar a verdadeira estrutura do mercado, tá? Bem, nessa aula aqui, o que eu quero te mostrar, né? Eu quero falar aí sobre o verdadeiro potencial das ondas de Elliott. Vou te mostrar aqui o heliotismo clássico, as contagens clássicas e vou te mostrar o grande diferencial aí que é o Neo Wave, que é o que nós ensinamos aqui, tá? Então eu te peço para ficar até o final, vou tentar te mostrar resumidamente o que é a teoria e vou também te ensinar técnicas, tá bom? Eu vou te ensinar aqui técnicas que podem fortalecer o teu operacional, vou te fornecer também parâmetros e níveis chaves que somente através desta aula você já será capaz aí de atuar além da convicção, né, mas também com um parâmetro mais preciso, algo que pode te fornecer realmente uma objetividade e também uma simplicidade de atuação no mercado. Quando você olha para essa contagem aqui, você deve pensar assim, cara, que contagem bonita, né? Então, onda 1, 2, 3, 4, 5, tudo isso formou onda 1, e aqui já tem a onda 2, já vai começar a onda 3, olha, já está fazendo o primeiro impulso. E aí você pode pensar, Raimundo, cara, como que você consegue fazer essa leitura? E se eu te disser que essa leitura ela está completamente equivocada, que essa leitura não tem capacidade de previsibilidade, tem uma capacidade de previsibilidade zero. Essa leitura aqui é uma leitura feita para te trazer stop, porque ela não segue nenhum tipo de regra básica, ela não... Realmente é uma leitura furada, e é esse tipo de leitura que chega até mim como leituras avançadas, né? Então você pode olhar e falar, cara, não entendi por quê. O primeiro passo que a gente vai observar, né, é que um movimento, ele sempre... Então a primeira técnica básica que você deve aprender para ler ondas é a técnica da linha de tendência que eu sempre reforço com todo mundo que vem estudar comigo, né? Então, cara, se você não me conhece, tá chegando aqui, de repente, você caiu neste vídeo aqui e nunca ouviu falar sobre o heliotismo, então eu sou o Raimundo Júnior, eu sou especialista realmente em ondas de Elliott, tá? Eu sou a única pessoa capacitada no Brasil a te ensinar o Neo Wave. O Neo Wave é uma reformulação das ondas de Elliott. Ele traz objetividade, traz ciência às ondas, traz matemática para cada padrão, traz lógica e através disso aí, logicamente, ele traz precisão. Normalmente ele diz para você o que não é. Então eu te digo, isso não é um impulso, tá? Isso aqui não é um impulso. Isso daqui é um impulso. Isso é um impulso. Isso é um impulso, mas o conjunto de ondas não forma um impulso, tá certo? Técnica básica, como eu estava falando. Técnica de linha de tendência. A onda 3 nunca subirá costurando a linha de tendência. Então, portanto, isso aqui não pode ser uma movimentação desse tipo. Não pode ser uma onda 3. É outra coisa. Quando a gente fala que aqui é a onda 4, outro ponto também. Essa estrutura até passaria no filtro da linha 2,4 e aí formaria um impulso aqui e ficaria até bonito, né, esta movimentação, e aí você diria que isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, formaria então o quinto movimento, e isso aí poderia te convencer, né, de que você poderia estar dentro de uma corretiva para seguir uma impulsividade, ou até mesmo falar que o movimento número 2 estaria aqui. Porém, né, existe também a questão dentro do Neo Wave que nós olhamos para cada padrão do mercado com uma validação na lateralidade também, ou seja, na horizontalidade é necessário que haja uma validação, assim como na vertical. Horizontalidade é o tempo do movimento e verticalidade sempre o preço, tá? Então o mercado ele sempre vai estar evoluindo aí numa progressão de aproximadamente 45 graus, tá certo?
E quando ele corrige aí, ele tende a uma lateralidade, tá? Então, movimento impulsivo, quando ele passa por uma correção, é lateralidade, tá? E isso aí determina, logicamente, aí, né, uma progressão dentro do mercado. Só que essa progressão, classicamente, as pessoas pensam que ela é somente impulsiva, né? Mas, na verdade, ela também ela oferece aí... ela oferece também uma progressão em corretivas, né? O primeiro ponto aí que eu vou te pedir e que ocasiona muita falta de consistência no mercado é você operar no escuro, operar na aposta, né? Por mais que exista uma possibilidade de operar apostando, né? Devido a uma probabilidade, então existe um nível-chave de probabilidade ali, não houve nenhum tipo de rompimento, não houve nada, mas aquele nível-chave você aposta ali 1 para 1. Então você põe 100 para perder 100 ou ganhar 100. Isso é mais ou menos uma aposta que rola muito dentro do mercado. Muitas pessoas operam assim, tá? Mas esse não é o ideal, né? Então através disso você vai alimentar este sentimento que eu falei no início do vídeo, que é de achar que o mercado está te traindo, que ele está atuando contra você, que o teu sistema não funciona, tá? Então, mas na verdade, pode ser que o teu sistema realmente não funcione, mas a culpa não é sua. Veja, a culpa é do modelo que você está aprendendo até agora, de você não ter chegado em algo objetivo, tão objetivo quanto isso que eu estou te explicando, tá? Então, ó, dúvidas sobre onde começa e termina uma onda, rompimentos falsos, confusão entre impulso e correção, perdas seguidas por operar sem validação. Então, tudo isso aí são coisas que fazem com que a tua leitura ela seja uma leitura fraca, sem uma objetividade. Perceba a diferença, né? Aqui você tem uma leitura, você fala, cara, mas não é a mesma coisa? Não, não é. Toda aquela progressão, né? Aqui é uma leitura Neo Wave, tá? Então com muita objetividade, tá certo? Bem, aqui a gente tem um zigue-zague, então é um padrão de Elliott, uma corretiva, aqui a gente tem uma onda X, a gente vê os padrões se formando, mais uma, e tudo isso daqui formou uma onda 1 de uma progressão, mas porém de uma onda diagonal. Essa onda diagonal é uma onda de exaustão, né? Que normalmente a onda 1 é a maior, né? Eu vou falar aqui sobre os padrões aqui para vocês aqui, ó. E aí eu falo mais profundamente. Mas perceba que a leitura mudou, né? A onda 2 está aqui, e isso daqui é uma onda 3. Tá tudo bem isso daqui ser uma onda 3, não tem problema, mas também ela é corretiva, assim como essa, né? E aí o preço cada vez mais, ele pode ganhar o topo, mas sempre com menos força. Perceba que aqui ele ganhou o topo, inclusive a gente pensou isso aqui já pode ser a onda 5, a velocidade com que o movimento perde o fundo, né? Então a gente vai avisando aí dentro das redes aí o que precisa acontecer para que a gente entenda que essa diagonal tenha acabado, e aqui não houve nenhum sinal disso, até que chegou este movimento mais agressivo, e aí nós batemos o martelo que realmente este padrão aqui terminou, né? E cara, como que você consegue bater o martelo que o padrão acabou devido, né, a uma particularidade, né, Wave aqui que foi observada no gráfico? A velocidade do movimento de queda é maior do que a velocidade de qualquer outro movimento anterior dentro deste padrão aqui. Beleza? Então aqui o último ponto aqui, ó, né, Wave é o porto seguro, pois olha a objetividade desta análise que eu estou fazendo para vocês. Percebam aqui o gráfico que está aqui, ó. Perceba que este gráfico ele sempre vai ter um nível de retração que nós estaremos observando, e a retração total da movimentação ela para lá no 61.8, tá? Então eu marquei aqui, tá certo? O mercado parece confuso, até que você entende a sua linguagem, a linguagem do mercado chama-se ondas de Elliott, e as suas nuances. As nuances é o Neo Wave que vai te mostrar. Ou seja, as ondas de Elliott, elas fornecem todo o mapeamento do mercado. Ele vai mapear. Se você está dentro de uma cidade, você tem um mapa na sua mão, e este mapa ele te mostra toda a cidade. Você através desse mapa você chega em qualquer canto da cidade. Mas não é o mapa, ele, por mais que ele seja uma, você pode entender ele como uma tecnologia, né? Ele é uma tecnologia humana, porém ele não é uma tecnologia contemporânea do nosso tempo, né? Ele serve como
ele serve como ferramenta para a ferramenta principal, que é o GPS que é o GPS que te leva dentro de qualquer lugar dentro da cidade pela melhor rota. E esse GPS, no caso, né, que é uma analogia que eu fiz esses dias, é o próprio NeoWave, né? Então o NeoWave, além de ele pega este mapa, né? Ele pega o mapa, ele pega o mapeamento e ele vai te levar em qualquer canto dentro dessa cidade pela melhor rota, né? E o que eu quero dizer com isso? Que dentro do mercado, o GPS, que no caso é o NeoWave, ele vai te fornecer retrações bem objetivas, níveis que ninguém mais fala dentro do mercado, as pessoas só trabalham com 61.8, tem pessoas que trabalham com 76,4, tem pessoas que trabalham com outros níveis, porém, a objetividade do 81% que eu vou mostrar para vocês aqui, ela não tem igual dentro do mercado. Como que funciona o 61.8? A retração do 61.8 ela só funciona dentro de impulsividade. Então, se você está trabalhando com movimento impulsivo, ela vai funcionar. Porém, as pessoas não conseguem entender muito bem o que é uma impulsividade e acabam trabalhando com retração em qualquer movimento. Por exemplo, esta movimentação aqui, ela parecia muito ser um impulso, mas o fato dela ter perdido o fundo aqui demonstra que realmente ela não é um impulso, porque ela foi perdida totalmente. Então, se ela foi perdida, ela não pode ser um impulso, tá certo? Então, não sei se ficou claro esta analogia, tá? Mas, veja bem, as ondas de Elliott, elas te fornecem um mapeamento geral do mercado, porém, em algum momento você precisa trabalhar com a tua intuição, né? Então, imagina que você está dentro de um mapa, você chega numa certa região, tem uma garotada jogando bola no meio da rua. Então você precisa meio que, você vai quebrar para a direita, vai quebrar para a esquerda, a próxima à esquerda está interditada, você dá de frente com um cemitério e quando você vai ver, você está do outro lado da cidade, aquele mapa teu, já você vai ter que parar, pensar, recalcular a rota, enquanto o GPS ele já vai te dando a melhor rota, ele já te fala se é melhor virar à esquerda ou não, ele já te mostra que tem um cemitério ali, ele vai dar todo o melhor trajeto. Você se perde em qualquer lugar que você que foge da rota ali, o GPS vai te reajustar, vai te colocar dentro da melhor possibilidade ali. Não estou dizendo que o GPS é um negócio perfeito, não, ele não é perfeito, mas ele é um algoritmo que ele vai sempre buscar ali o melhor trajeto. Assim é o NeoWave. Nós conseguimos operar dentro do mercado sempre com muita objetividade, eu e meus alunos consistentemente operamos um nível básico do mercado, que é o 81%, e este nível ele sempre nos atende e nos permite grandes ganhos, tá? Consistentemente ele possibilita grandes ganhos, tá certo? Bem, então, dito isso daí, né, se não tiver claro isso aí, eu vou deixar aí um contato, tá bom? Eu vou deixar um grupo de WhatsApp para você participar deste grupo. Através deste grupo aí, você tem acesso a descontos em qualquer curso, tá bom? Você tem desconto para entrar na mentoria também. Caso você queira entender o teu momento dentro do mercado, a gente pode também fazer um estudo aí do teu operacional e entender, por isso eu não irei cobrar nada, mas você precisa estar alinhado com a proposta de mentoria NeoWave, né? Ou seja, para estar alinhado, você precisa ter disposição para estudar e mudar a tua realidade. Né? Você quer mudar, você quer sair da mediocridade. Não estou te falando que você é medíocre, mas se você está trabalhando dentro da mediocridade no mercado, operando já mais de 2 anos ali com o mesmo número de contrato, não conseguiu fechar um mês e pagar uma DARF, ou não está tendo a consistência e aquilo tudo que você merece, que você realmente veio para buscar no mercado. Se você não atingiu isso ainda, então é a hora do inconformismo, é a hora de você falar assim, cara, chega, vou ser objetivo, vou começar a trabalhar com algo que funciona. E as ondas de Elliott, sim, elas vão fornecer para você todo o mapeamento e o NeoWave ele vai te fornecer toda a diretriz, ele vai mostrar para você uma padronização avançada das ondas de Elliott, vai te dar parâmetros de velocidade, de preço, vai te dar parâmetros que te trazem conforto, confiança e, consequentemente, consistência. Então, basicamente, os padrões clássicos de Elliott são a propulsão,
existe dois tipos de propulsão, né? Existe a propulsão impulsiva, né? 1, 2, 3, 4, 5 sem overlap com uma extensão. Deixa eu explicar inicialmente essa. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Raimundo, o que é overlap? Overlap é a onda 4 vir dentro da onda 2. O que é extensão? É ter uma onda de destaque dentro do conjunto. Essa onda de destaque ela vai ocupar pelo menos 100% dos dois movimentos menores, ou 161,8% do segundo movimento maior. No caso, se a onda 5 é menor do que a onda 1, essa onda precisa ter no mínimo 161,8%. Quando a onda 3 é a maior, ela não se relaciona por Fibonacci. Porém, quando a onda 1 é a maior, ela se relaciona por Fibonacci. E a onda 5, quando é maior, também se relaciona por Fibonacci. Uma regra básica, aliás, todas essas regras são regras básicas, mas já com conteúdo Neo Wave, um conteúdo avançado, veja bem. Bem, quando a... Bem, alguém tocou na campainha aqui. Eu quero te dizer que todos os meus vídeos, eles são assim. Eu gravo eles, não há edição, não... É dessa forma que você vai aprender comigo. Então, assim, eu dou aula, eu fico falando horas sobre este conteúdo, pois é algo que eu gosto de fazer, tá? Então, eu sempre estou falando sobre o assunto ondas de Elliott e Neo Wave. Então, essas são as regras básicas de uma impulsividade. Não sei se ficou faltando algo. Ah, sim, a onda 3, ela nunca é a menor, mas não quer dizer que ela será a maior sempre. Existe a possibilidade dela ser a segunda maior, sempre, tá? Existe a possibilidade. Ou ela é a maior, ou ela é a segunda maior, porque ela não é a menor, correto? Neste caso aqui, a gente tem uma First Wave Extension, ou seja, uma onda 1 estendida, né? Neste caso aqui, ela vai se relacionar em Fibonacci com as outras ondas aqui, né? Essa aqui vai ter 61,8% dessa, tá? Essa daqui normalmente vai ter 38,8%, 38,2% da 3, tá? Existe também as regras de progressão, né? Então, o movimento não deve ser... deve respeitar alguns critérios de tempo, a onda 2 deve ter mais tempo do que a onda 1. Aqui a gente tem uma impulsividade clássica, tá? Então vocês percebam aqui que existe, né, uma onda 1 até aqui, ó. Aqui a gente tem um padrão aqui, depois a gente tem mais uma impulsividade, tem mais uma triangulação de avanço aqui para terminar o movimento, e aí a onda 5, e após isso aí há uma quebra rápida. Então, nesta quebra rápida, o que vai acontecer aqui, né? Uma onda A muito agressiva, rompendo a linha de tendência, perdendo o fundo da onda 4. E isso aqui, quando aconteceu isso, eu falei, olha, acabou o movimento. E a gente vai passar por uma onda corretiva, nosso alvo é o 61,8 em relação a todo o movimento. Aí você percebe, cara, mas a tua onda não começou aqui? Não, aqui ainda existia uma triangulação, aqui ainda existia movimentos corretivos. Percebam que aqui é corretivo, isso é corretivo, tá? Então, vamos falar sobre tudo isso aí. Então, dentro dos padrões aí, o primeiro, né, e o clássico, é o que as pessoas conhecem, é propulsão. Só que as pessoas falam assim, e o ABC, a propulsão e ABC. Não, mas dentro dos ABCs, o que existe? Existe o zigue-zague, e existe a onda flat, tá certo? O zigue-zague é o padrão mais básico e o padrão observado por Elliott. Ele tem uma característica de força fraca para a tendência, ou seja, se você está passando por uma impulsividade, né? E esta impulsividade aqui, né? Neste caso, desse tipo aqui, né? Existe. Eu estava falando que existiam dois tipos de diagonais, mas quando chegar na hora do triângulo, eu falo sobre o segundo tipo. De propulsor, aliás, né? Eu falo sobre o segundo tipo de propulsor quando chegar aos triângulos, mas vamos supor que aqui você tem uma First Wave Extension. Quando este padrão é corrigido, se ele for corrigido por um zigue-zague, isso aqui demonstra pouca força na tua tendência e dificilmente você terá uma onda 3 estendida. Pode acontecer de ter? Pode. Quais são as características de um zigue-zague? Retração fraca na onda B. Tá? Então, você tem uma onda A, uma onda B e uma onda C. Essa onda ela é impulsiva e essa onda também ela é impulsiva, ou seja, ela é propulsora, ela tem 5 movimentos, tá? A onda C ela pode ter uma formação diagonal, que eu vou explicar no último, na triangulação. Basicamente é isso.
Um zigue-zague é um movimento corretivo de 3 ondas, onde a onda B é fraca, sempre fechará abaixo do 61.8. O segundo tipo de corretiva básica de Elliott são as ondas flats. A onda flat existe 9 variações básicas. Neely fala, né? Neely é o autor aí do Neo Wave, ele fala que tem 8, porém, quando a gente cataloga dentro do curso, a gente percebe que bate 9 tranquilamente, chegando a 11, né? Porém, a nona, ela acaba, essa nona categorização que nós estudamos, nós conseguimos perceber que, na verdade, ela tem 3 variações dentro dela, né? Mas, basicamente, o que é uma onda flat? É uma onda com uma retração na onda B forte. A onda A tem característica corretiva também, ou seja, normalmente ela é um zigue-zague, tá? Então, quando ela é um zigue-zague, a onda B tende a ser flat, tende a ser uma própria flat. E a onda C sempre terá uma característica propulsora. Ela pode ser diagonal ou impulsiva. Tá? Então, este padrão, ele é um dos padrões muito bons de ser operado no mercado, é um padrão recorrente também, ele é muito observado dentro do mercado futuro, tá? Então, todos os dias é possível operar uma onda flat. Como que opera essa onda flat? Você pode operar tanto dentro dela, quando você percebe que a onda B se formou, fez um primeiro impulso e um retorno aqui no pullback, você consegue vender e surfar a onda 3 da onda C, como você também pode estudar uma entrada para surfar a terceira movimentação. Então, quando ele vem aqui, testa as regiões aqui, ele vai fazer um impulso e você pode entrar ou até mesmo dentro de um nível. Se ele vier dentro do 61.8 em relação ao movimento, pois uma propulsão não fecha além de 61.8. Então, você pode pescar na região, tá certo? Bem, eu quero te falar o seguinte, se essa aula está ficando muito longa, né? Mas é essencial que você assista essa aula para entender se você realmente quer dar passos dentro da teoria. Eu ainda vou te mostrar níveis chaves, tá? Níveis chaves para que você possa atuar após essa aula, você já possa atuar dentro do mercado utilizando estes conceitos. Raimundo, você consegue mostrar isso para mim? Existe realmente isso no mercado? Claro que existe, né? A todo momento nós percebemos. O zigue-zague ele está aqui, né? Então, como eu estava falando, e a flat está aqui, ó. Então, cara, mas dá para... será que isso realmente é isso que você está falando? Claro que é. Olha, A, B, C aqui, ó. Tá? Então, isso vai acontecer. Ah, cara, mas você estava falando que existem 9 variações. Quais são essas variações? Cara, quando a onda B é fraca, então quando ela está acima de 61,8 e abaixo de 80% ela é fraca. Quando ela está acima de 80% até 100% da onda A, tá bom? Da onda A ela é normal. E quando ela está acima disso daí, de 100%, ela é irregular. Quando a gente entra para a categoria de irregular, existem as extremas, que são acima de 161,8. São as melhores de serem operadas, porque a onda C vai falhar. O que é uma onda C falhada? Como que se relaciona a onda C? Ela pode ser... quando a onda C é grande, ela vem sempre aqui abaixo. Quando ela falha, aliás, quando ela é normal, ela vem abaixo. Quando ela é falhada, ela fica aqui dentro, tá? Quando ela é alongada, ela vem além do 161,8 em relação à própria onda A aqui, tá? Normalmente você vai relacionar esta onda C com a própria onda B. Você traça uma retração, normalmente a onda C respeita aí os níveis de 61,8 e 81%. Você pode comprar, tá? Então você pode comprar para surfar a terceira movimentação aqui. Dependendo do tamanho da onda B, então vamos supor que essa tua onda B aqui, ela vai mais ou menos nesse nível aqui. Quando essa onda retorna aqui dentro do 81%, quem está estudando comigo sabe que tem a obrigação de comprar. Você não pode hesitar, você precisa comprar se o preço retornar nessa região aí, tá? E por quê? Porque é um nível recorrente de que os traders estão operando, esperando, e isso eu consigo observar todo dia. Eu vou abrir o mercado futuro do dia, do mini índice, e mostrar qualquer gráfico que vocês quiserem. Participe de uma live e peça para me abrir qualquer gráfico que eu mostro este nível sendo obedecidos consistentemente, diariamente, tanto 81 quanto 61.8. 61.8 é parte de um contexto e o 81% é parte de outro. Por isso que é necessário ter uma atenção aí, tá? Bem, a minha intenção nesta aula aqui, cara, é que você saia daqui
sabendo o que são as ondas de Elliott e o que é o Neo-Wave, tá certo? Bem, o quarto padrão é o triângulo. O triângulo, ele pode ter característica horizontal, ou seja, se ele é horizontal, ele faz parte de uma correção, né? Então, quando ele é horizontal, a gente percebe ele aqui, ó, na horizontalidade, ó. Normalmente ele funciona dentro de uma onda 4, ele pode funcionar dentro de alguns contextos em ondas B, tá? Ele pode ser a própria onda E do triângulo. Então, se ele tem 5 ondas, sempre ele terá 5 ondas, e aí você vai contar A, B, C, D, E. O triângulo horizontal sempre é contado com letras. Existe um segundo tipo de triângulo, que é o triângulo propulsor, ou seja, ele é uma onda propulsora também, assim como a onda impulsiva, porém ele tem a função de finalização do movimento, ou seja, ele só pode acontecer em onda C, de flats e zigue-zagues. Dentro do zigue-zague ele é extremamente raro, dentro da flat ele é comum, principalmente quando a flat tem uma B forte, ele é comum, tá? E quando ele termina, ele deve ser completamente retraído, com apenas uma exceção, quando ele é seguido de uma onda X. Ou seja, a onda X é quando a gente está combinando corretivas. Você tem um ABC, onda X mais uma corretiva. O máximo de ondas X por padrão é 2 ondas X, tá? Então, no máximo, dentro de uma combinação, você terá 2 ondas X. Vamos supor, você tem um zigue-zague, onda X, flat, onda X, triângulo. Isso é o máximo possível dentro da teoria de Elliott, tá? Dentro do Neo-Wave existem outros padrões que permitem também uma movimentação aí de 7 ondas, ou seja, a configuração para uma dupla combinação zigue-zague tem 3 padrões, a onda X vai ter um só, né, proporcionalmente, ou seja, uma onda X ela tem mais ou menos o tempo da onda B ou da onda C, tá bom? E aí depois vai ter mais um padrão. E este padrão também tem 3 movimentos também, inclusive dentro das ondas de Elliott a gente chama todo padrão corretivo de 1-3 e todo padrão propulsor 1-5. Beleza? Então assim, qual que é a diferença do triângulo horizontal para o triângulo diagonal? O triângulo horizontal ele tem a função de lateralidade, a onda A pode ser completamente retraída pela onda B, a onda B pode ser completamente retraída pela onda C, e a onda C também pode ser completamente retraída pela onda D, a onda D pode ser completamente retraída pela onda E. Quando você vem numa diagonal, a onda 1 jamais pode ser completamente retraída pela onda 2. Ela pode ser retraída até 99%, mas não pode 100 nem 101. A onda 3 não pode fechar dentro do território da onda 2. Ela sempre fechará fora, sempre acima. Então ela sempre renovará topo. Dentro da horizontalidade isso não é necessário. Dentro de um triângulo em contração, né? Então você tem A, B, C, D, E e depois... Tá? Então um triângulo sempre tem o triângulo horizontal ele tem essas diferenças. A onda 5 precisa renovar o topo da onda 3? Não precisa, mas é comum que renove, é comum que ela faça inclusive o true over, que é um movimento de catucada na linha quando você projeta aqui o topo, né? Este triângulo, logicamente aqui a gente está dentro do gráfico do Bitcoin, este triângulo diagonal, a gente percebeu que ele vem perdendo muita força e acreditamos que ele tenha terminado. Não sei quando que você vai ver este vídeo, mas quando você vê este vídeo, você pode dar uma verificada no gráfico do Bitcoin e perceber se ele realmente engrenou ou não dentro da tendência dele de baixa aqui, ó, porque isso aqui confirma o final desta movimentação, então nós esperamos que ele renove o fundo, que ele ganhe velocidade. Quando ele perder este fundo aqui, ele pode ganhar velocidade. Tá? Inclusive tendo suporte somente aqui nos 82 mil, mas ele vai ter o objetivo de perder o fundo dos 74 mil. Então quando a gente fala isso é uma consideração muito séria, né, a se falar, pois a gente está falando de uma queda aí de mais de 30%, então é algo muito considerável, né? Se você está posicionado em Bitcoin e ainda dá tempo de vender, de repente você pode estudar uma venda. Não é uma sugestão de venda, mas é uma sugestão de que você deva estudar tudo isso aqui que eu estou te falando e entender até mesmo qual que é o melhor momento de venda, né? Porque se isso daqui é uma direcionalidade, ele ainda está formando um padrão. Então mesmo que ele renove o fundo, ele ainda volta para dentro aqui. É possível que volte, não é obrigatório, mas é possível que ele volte para depois fazer uma onda de força. Normalmente o terceiro movimento é mais forte que o primeiro, então o terceiro movimento ele já vai lá embaixo, tá certo? Bem, aí te falei sobre a teoria. Então a teoria de Elliott ela se resume nisso aí: propulsão, correção. O que é correção? Zigue-zague, flat, triângulo. O que é propulsão? Movimento de 5 ondas. Uma impulsiva ela pode estar na onda 1, pode estar na onda 3 e pode estar na onda 5, tá certo?
A diagonal só pode estar na onda 5. Dentro da teoria tradicional, os caras falam que pode estar na onda 1. Porém, eu nunca vi um caso de que a onda 1 fosse uma diagonal e eu opero todo dia no 1 minuto. Isso não existe. Porém, eu já vi um caso dentro de um gráfico mensal, já faz bastante tempo que eu vi isso, está documentado, de um zigue-zague dentro de um gráfico de longo prazo de um par de moeda, que existia uma onda A com diagonal, tá? Porém, provavelmente, se mostrar para o Nili, ele não concorda e ele tem uma leitura alternativa, porque ele não concorda com exaustão no início do movimento. Eu também não concordo, mas só para registrar aí que existe um aprofundamento sobre o conceito aí das ondas de Elliott. Então, assim, quando eu comecei a estudar, eu li e reli diversas vezes o livro do Robert Pitt, aquele livro azul que você já pode ter lido, né? Eu nem recomendo mais começar por ele, né? Antigamente eu recomendava começar por ele, mas assim, se você não sabe ler inglês ou não tem como traduzir, ter uma boa tradução dos livros em inglês, então você começa por ele, mas já sabendo que você vai encontrar erros lá dentro, que se você não for alguém muito dedicado, você não vai perceber os erros e pode atuar com erros através desse livro aí. Como eu vejo, inclusive pesquisando sobre padrões no Google, eu encontro leituras erradas de pessoas que se dizem especialistas, ensinando dentro de uma corretora, né? Os caras estão ensinando ondas de Elliott errado ali dentro, porque eles aprenderam através desse livro e tem erros lá dentro, e sem falar que não tem a sofisticação New Wave. Né? Então, dá para começar diretamente pelo livro do Nili? Dá, mas os primeiros 3 capítulos, eles são totalmente difíceis de compreensão. Então, se você começar pelos primeiros 3 capítulos, provavelmente você desiste, tá? Então, comece a partir do 4º capítulo, tá certo? Comece a partir do 4º capítulo e aí você consegue, sim, estudar através dos livros. Porém, se você quer ter uma curva de aprendizado 10 vezes mais rápida e aprender a já atuar através desses conceitos, eu te recomendo comprar pelo menos o curso O Princípio da Onda, que é um curso avançado que vai te ensinar o New Wave, vai destrinchar o livro, não só este livro, mas o livro clássico de Elliott de 1938, que é O Princípio da Onda, né? The Wave Principle. Vai destrinchar também o Key Stock Market, que é o livro que foi traduzido para o português, né? A Chave para o Mercado, que é a teoria das ondas de Elliott, a chave para o mercado, que é o livro azul do Robert Pitt. Então está destrinchado dentro deste curso também, e está destrinchado também o Mastering Elliott Wave do Glenn Neely, que é o suprassumo das ondas de Elliott. Não existe nada tão completo, tão específico e tão preciso quando se fala em ondas. Mas é claro, se você ainda quer ter uma curva garantida de que em 3 meses ali você vai estar assimilando o conteúdo e você tem tempo, disposição e vontade de aprender, eu te recomendo a me chamar para você participar da mentoria Onda Simples. A mentoria Onda Simples ela vai estar com vagas abertas durante o período de 2026, tá certo? Ela deve se encerrar no final de 2026. Eu pretendo mantê-la aberta. Então, se você quer avançar em ondas de Elliott, o ano é este. Você vai dominar o New Wave, vai aprender a operar com simplicidade através de uma teoria que sim é complexa, porém na hora de operar a gente atua com objetividade e simplicidade dentro de níveis como 61, 81, observando canalização, observando técnicas básicas, tá, de Fibonacci e de linhas de tendência, e observando a padronização, os rompimentos, as características dos movimentos necessários para que haja operação, para que haja precisão ali e que haja conforto e confiança para que você atue, tá? Então, isso daí é um grande diferencial aí da mentoria Onda Simples, né? Eu vou te acompanhar diariamente. O contrato ali inicial são 3 meses de acompanhamento todos os dias. Todos os dias eu te acompanho, 2 aulas por semana. Se houver vaga, você me consulta, se houver vaga para mentoria individual, eu te darei mais uma aula toda semana. Durante 3 meses eu vou te dar mais uma aula. Mais uma aula. A gente vai ficar de 1h30 a 2 horas. Essa aula, ela pode ser uma aula teórica, você fala assim, Raimundo, eu quero que você me ensine flat. Aí eu vou lá e te ensino flat. Ou você quer assim, fala assim, Raimundo, eu quero te mostrar aqui meu operacional, vamos lapidar, vamos entender isso aqui. Raimundo, eu quero te mostrar a minha leitura, o que eu fiz hoje, vamos fazer isso. Raimundo, eu quero analisar Solana.
Vamos analisar Solana, destrinchar desde o início, vou te mostrar toda a evolução, como que você faz a análise. Raimundo, hoje eu quero operar do teu lado. Tá bom, vamos operar. Então, você vai ter essa possibilidade de modelar a tua aula. Logicamente que para atuar dentro de um grupo, somente dentro do grupo, pois o individual tem direito ao grupo também, porém o individual é exclusividade, não tem vaga sempre, né? No momento, neste exato momento tem uma vaga, mas quando você assistir esse vídeo, pode ser que não tenha nenhuma vaga, mas você entra para a mentoria em grupo e espera pela vaga no individual. E aí a gente só faz o reajuste se você ocupa a vaga que desocupar no individual, tá? Mas, logicamente, quem tá afim de estudar quer o individual, então é muito difícil ter vaga no individual. Tem agora porque alguém acabou, né, finalizou, tá legal, tá tendo uma leitura bacana, então, e também a mentoria, ela tá praticamente no começo, ela tem 4 meses, no exato momento que eu tô gravando este vídeo aqui, né? Então eu tô gravando este vídeo dia 15/10 de 2025, tá bom? E neste dia, nós temos uma vaga na mentoria individual e temos vagas na mentoria em grupo, diversas vagas, pois a maioria das pessoas que começaram há 3 meses atrás, algumas estão saindo, algumas vão continuar, tá certo? E você tem direito, dentro dessa mentoria, a ficar dentro da plataforma por 380 dias. O que é a plataforma? É tudo que eu vou fazendo. Tudo que eu vou fazendo, eu subo lá dentro. Então, assim, as aulas que eu gravo, em grupos. Toda segunda-feira eu dou uma aula em grupo e eu subo dentro da plataforma essa aula. Toda semana eu faço uma aula de trade, então eu faço na quarta, eu faço na quinta uma aula de trade de manhã, eu mostro operações em conta real, mostro os níveis acontecendo, mostro como criar uma contextualização para você começar a operar, e todas essas aulas estão lá dentro da plataforma. Então, e é real, não é fake, não é mentira, é algo que realmente aconteceu. Então tem dia lá que eu tomei 4 stop, aí você fala, cara, mas que consistência é essa que você tomou 4 stop? Calma, na quinta operação eu recuperei e ainda fiquei ganhando, pois as nossas operações normalmente elas pagam 4, 5, 6 para 1, às vezes a gente faz operação que paga 20 para 1, lógico que não é comum, não é todo dia, mas eu vou te garantir um negócio, 1 para 1 eu te mostro todo dia, 2 para 1 eu te mostro todo dia, o mais difícil é pegar 4, 5, 6 para 1, pois o mercado às vezes ele dá uma lateralidade, ou ele não avança na hora que você está esperando, às vezes precisa de paciência, mas todo esse mindset também de ter paciência, de ter cautela para esperar o padrão se formar, um rompimento acontecer, né, uma direcionalidade mais forte, uma determinação, um nível, esperar pelo nível chegar, tudo isso aí também é ensinado exaustivamente. Bem, a lógica Neo Wave é o grande diferencial do mercado, pessoal. É muito pouco conhecido. Aqui no Brasil ninguém conhece praticamente, tá bom? Ninguém conhece praticamente o Neo Wave. Então é totalmente exclusivo. Se você vier estudar comigo aqui na mentoria Onda Simples, tá? Então é algo muito exclusivo. Você tem a oportunidade aí de estar sendo acompanhado por alguém que é especialista e operando junto, né? Então o Neo Wave, do que a gente fala? A gente fala sobre tempo, a gente fala sobre proporção, a gente fala sobre estrutura, né? Então, por que que os padrões, normalmente os padrões, eles se configuram em ABC? Porque tem uma questão de tempo e estrutura que não é possível contar 1, 2, 3, 4, 5, como eu estava contando inicialmente, tá? Então, todos os padrões, ele tem uma relação temporal, tem uma questão de estrutura e tem, né, uma proporcionalidade entre os movimentos, tem estágios de confirmação para tudo, a gente consegue bater o martelo quando o movimento acaba, tá? A gente tem a questão da direcionalidade, da sequência lógica, então para a construção de uma flat tem uma sequência lógica, por que este padrão tem onda X no meio, então tem toda uma sequência lógica da movimentação, simples, complexo, simples, ou simples, complexo, mais complexo, ou simples, complexo, complexo, nunca é complexo, simples, nunca começa com complexo e vai para simples, então tem coisas que você precisa estar dentro de um acompanhamento, que você precisa estar se aprofundando. Cara, não quero fazer mentoria, eu tenho raiva de mentoria. Tem problema, cara, se você não gosta de mentoria, compra um livro bom e começa a estudar. Logicamente que eu não vou ser vou ser o seu porto de tirar dúvida, mas você assistir no canal, de repente você consegue tirar dúvidas dentro do canal, pega as lives, posta a dúvida lá, vai lá no meu stories, posta a dúvida, postou a dúvida lá no meu stories, eu tiro essa dúvida para você, sem que você tenha a necessidade de estar estudando junto comigo. Mas se quiser estudar junto comigo, aí a garantia de evolução é
passar de fase, né? Vou deixar o link aí do WhatsApp, se você não entrou ainda, entra no grupo de WhatsApp, e este grupo aí, né, vai ser também um grande divisor de águas aí dentro da tua trajetória do mercado, beleza? Mentoria Onda Simples, chegou a tua vez. Eu espero que tenha agregado em algo aí esta aula, né? Se você não é inscrito no canal Eliotista, se inscreve. Se você não segue o perfil no Instagram do Eliotista, eu também peço para que você siga. Agora eu vou começar a postar vídeo lá no TikTok também. Já postei, abandonei, vamos ver se dá certo agora. Vamos postar lá também. Pode ser que você consiga participar do clube de análise. São vagas limitadas, porém haverá o clube de análises aí, né? Então vou avaliar o teu perfil aí, se inscreve, ou se já tiver um link disponível aí para você comprar o clube de análise. São assinaturas, logicamente, você pode assinar por 1 ano ou por 3 meses e entender como é que funciona aí. Vamos analisar os principais ativos e operados aí, tal como Bitcoin, tá? Dólar, mini índice, e aí a promessa, logicamente, é uma análise por semana do que você assinar ali, tá certo? Pode ser um pacote, você pode assinar um pacote, e também, mas logicamente eu vou estar entregando aulas ali a cada 15 dias ou a cada mês, né? Então eu estou elaborando aí este projeto aí. Provavelmente quando você assistir esse vídeo aqui, o projeto já vai estar todo elaborado e você vai poder fazer parte aí também do clube de análise. Beleza, se você for aluno, já é aluno, mas quer umas análises, quer receber umas análises com dicas chaves de onde comprar, de onde vender, de entender quando que um movimento terminou e a gente vai passar a surfar uma nova tendência, de quando deve seguir a tendência, de quando não tem nada para fazer. Então tudo isso aí vai ser falado nessas análises muito bem estruturadas, né? Então serão análises como essas aqui, porém altamente explicativas. Quando não é possível explicar ela, eu gravo um videozinho em anexo e explico ela a fundo, e é algo totalmente exclusivo, pois é um conteúdo pago, perfeito? Deus abençoe a tua presença aqui, conta comigo, valeu!